Fala galera, beleza? Aqui quem está falando é Jones, sejam muito bem-vindos ao canal Console TV. Neste vídeo vamos dar continuidade no nosso curso aí sobre programação orientada a objetos com PHP e veremos os atributos. Então veremos o que são atributos e também vamos ver o que são os atributos estáticos, né? E como utilizar ambos. Então vamos lá. Os atributos, né, de uma classe, eles são o quê? Eles são as características que aquela classe possui. Vocês lembram que no vídeo anterior sobre classes e objetos que a gente fez, a gente definiu algumas características da classe veículo? Pois bem, aquilo ali são os atributos da classe. E os atributos, eles podem ser públicos, eles podem ser privados, né, eles podem ser protegidos. A gente vai ver aí sobre modificadores de acesso em vídeos futuros, então não se preocupem quanto a isso. Mas o que vocês precisam entender é que os atributos, eles representam as características de uma classe. E os atributos estáticos, por exemplo, eles podem ser acessados sem que a gente crie uma instância da classe. Ou seja, a gente não precisa utilizar o operador new, por exemplo, para ter acesso aos atributos. A gente pode simplesmente chamar a classe e utilizar o atributo que a gente desejar, caso o atributo seja estático. Se o atributo for padrão, né, do tipo normal mesmo, que a gente tem que criar a instância, então somente a gente tem acesso criando a instância da classe. Beleza? Eu vou fazer os exemplos aqui para que vocês possam fixar o conhecimento e, claro, para que o curso continue aí sempre sendo prático. Beleza? Então, vamos lá. Eu tenho aqui meu diretório atributos. Eu vou criar uma classe aqui. Então, eu vou criar aqui um arquivo normal. A gente vai criar uma classe novamente do zero aqui. Então, eu vou criar aqui uma classe chamada usuários. Beleza? Então, como estou utilizando aqui o PHP 7.4, eu vou utilizar o modo estrito aqui do PHP. Caso você não esteja utilizando o PHP 7.4, reforçando, é só utilizarem aí as características da versão. Né? Então, por exemplo, o PHP 5 não vai ter o modo estrito, também não vai ter a tipagem de retorno, então, e nem a tipagem nos parâmetros, com exceção de array, por exemplo, classes e objetos. Né, classes e interfaces, por exemplo. Então, vamos lá. Vou criar uma classe aqui, usuários. Vou definir o corpo da minha classe, né, entre chaves, sempre entre chaves, a chave de abertura e chave de fechamento. E aqui dentro que a gente começa a brincadeira. Então, um usuário, que característica, por exemplo, um usuário possui? Bom, um usuário, ele é uma pessoa. Então, uma pessoa, ela tem, por exemplo, o que? Ela tem um nome. Então, a gente pode definir aqui, por exemplo, um public string nome. Uma pessoa, ela também pode ter a idade, né? Ela tem uma idade. Então, o usuário tem idade, vamos supor. Idade. E vamos também colocar aqui que a pessoa, ela tem, por exemplo, um peso. Vou colocar aqui peso. O que mais? A gente pode utilizar aqui também e dizer que a pessoa tem, por exemplo, vamos ver aqui. Uma data de nascimento. Então, por exemplo, eu posso utilizar aqui um date time para representar aqui a data de nascimento da pessoa, ou simplesmente um date. Deixa eu ver aqui. Pode ser um date time. Então, eu vou colocar aqui data nascimento. Beleza? Por enquanto, somente esses atributos. Então, perceba que a gente criou aqui um atributo, um nome, porque todo usuário tem um nome, um inteiro aqui que é a idade, né? Então o nome é do tipo string, a idade aqui é do tipo inteiro,
O peso também é do tipo inteiro e a data de nascimento é do tipo datetime, para representar uma data. A gente poderia ter vários outros atributos aqui, mas por enquanto a gente vai deixar assim. Vamos também só criar mais um atributo aqui, porque a gente pode ter atributos, por exemplo, em array, em objetos, como foi o caso aqui do datetime, né, que a gente está esperando um objeto datetime. Então, a gente pode ter aqui um atributo, por exemplo, assim, todo usuário, por exemplo, ele pode ter filhos, né? Então, eu vou definir aqui um public array filhos e vou deixar como um array vazio, porque nem todo mundo tem filho. Beleza? Então, vou deixar simples assim para a gente fazer os nossos exemplos. Então, beleza. Lembrando, pessoal, que caso você não esteja utilizando a versão 7.4 e você está iniciando no PHP e está utilizando a versão 5.6, por exemplo, você não conseguirá utilizar essas tipagens aqui, string e inteiro. O datetime e o array você consegue, beleza? Mas o inteiro e o string, por exemplo, não, e nem o booleano. Então, vamos lá. Então, perceba aqui que eu defini aqui 5 atributos para minha classe usuários. Esses atributos eu vou ter acesso a partir do momento que eu realizar a instância desta classe, ou seja, naquele momento que eu criar o objeto. Então, aí eu vou ter acesso a esses atributos. Beleza? Então, vamos fazer um teste. Eu vou vir aqui e vou criar um novo arquivo. Eu vou chamar apenas de teste atributos.php. Vou utilizar aqui o require aqui para importar a minha classe usuários para dentro do meu arquivo aqui de teste. E vou criar aqui uma variável usuários e vou criar a instância da minha classe utilizando o operador new. Então, new usuários. Pronto, aqui eu já tenho uma instância da minha classe, né? Eu já tenho um objeto usuários. Um outro ponto aqui, pessoal, que eu acabei esquecendo de comentar com vocês, mas para quem não conhece, este sinal aqui de igual, ele significa atribuição no PHP, tá? Assim como em Java, em C Sharp, por exemplo, em JavaScript, é utilizado aqui o sinal de atribuição para atribuir valor a uma variável, beleza? Então, vamos lá. Então, beleza, eu tenho aqui o acesso ao meu usuários. Então, eu já tenho o meu objeto usuários. E o que eu vou fazer agora? Eu vou acessar os meus atributos. Então, como é que eu faço isso? Vou utilizar aqui minha variável usuários e vou utilizar aqui o seta. Beleza? E aí, perceba, eu tenho aqui acesso aos meus 5 atributos que eu defini lá dentro da minha classe. Então, eu vou utilizar aqui o nome, vou colocar aqui Jones, vou utilizar novamente aqui a minha classe, o meu objeto usuários, né, minha variável, e vou passar aqui agora o idade, então, por exemplo, 30, vou chamar novamente aqui minha variável usuários, vou, por exemplo, chamar aqui a minha data de nascimento. Lembrando que a minha data de nascimento tem que ser no padrão datetime. Então, por exemplo, eu poderia fazer simplesmente assim, new datetime. E, por exemplo, passar aqui uma data válida. Então, no meu caso, minha data de nascimento. Um exemplo. E usuários aqui de novo. E vou chamar aqui o que? Meu peso. E vou chamar, por fim, aqui, meus usuários, aqui, e chamar o meu array aqui, filhos. Então, filhos, por exemplo, eu não tenho filhos. Então, o array permanece vazio. Beleza? Então, perceba que eu chamei cada um dos meus atributos, que eu criei lá na minha classe usuários, tá vendo? E passei o valor para cada um deles, respeitando
é claro, a tipagem de cada um dos meus atributos. Então, por exemplo, o nome ele é uma string, então eu tenho que passar uma string. Se eu passar, por exemplo, um outro valor, ele vai reclamar. Então, vamos fazer um teste. Agora, eu vou simplesmente exibir essas mensagens. Eu vou executar aqui o comando echo, né? Vou setar aqui e vou, por exemplo, fazer o seguinte. Vamos colocar as seguintes mensagens. Nome. Vou concatenar aqui com o meu usuários. Aqui, nome. Vou pular linha com PHP EOL ou simplesmente um /n. E vou concatenar novamente com outra string aqui. E vou colocar aqui idade. Só que eu tenho que concatenar aqui. Concatenei com a idade. E agora, passando aqui, ó. Beleza? Novamente vou pular mais uma linha. Concatenar com mais uma mensagem que vai ser data de nascimento. E vou chamar aqui meu atributo usuários aqui, data de nascimento. Mais uma concatenação. A concatenação, pessoal, por exemplo, eu tenho uma mensagem aqui e eu quero exibir o valor de uma variável, de um atributo, por exemplo, eu tenho que concatenar, por exemplo, aqui, desse jeito que eu fiz aqui com ponto, e chamar aqui a minha variável. E aí depois eu posso, por exemplo, concatenar de novo ou simplesmente matar aqui a mensagem. Beleza? Então, o que a gente está fazendo aqui com esses pontos é concatenar. Então, esses pontos significam exatamente isso, que eu estou juntando as mensagens. Então, agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou simplesmente concatenar agora com o meu peso. Então, aqui, peso. Então, aqui, usuários. Vou chamar meu atributo peso. E, novamente, aqui, vou concatenar. Lógico que eu estou esquecendo aqui do PHP EOL. Caso contrário, vai ficar tudo junto. Então, PHP EOL e concatena. E aqui, pessoal, a gente vai ter uma pegadinha e eu já vou mostrar para vocês o que vai ser. E agora eu vou concatenar aqui com filhos. Só que esse filhos, aqui ele vai me retornar somente o total. Tá? Então, como o meu atributo filhos ele é um array, por exemplo, deixa eu ver aqui para ficar bem mais simples. Tá, eu vou deixar simplesmente assim. Eu vou concatenar aqui e vou fazer eu vou deixar somente com a concatenação aqui com a quantidade de filhos que eu posso passar ali no meu parâmetro. Beleza? Então, para não complicar muito. E por fim, matei aqui. Então, vejam só, eu concatenei tudo aqui, né? Eu defini aqui o nome, estou passando o nome. Passei aqui a idade, passei a idade. Escrevi aqui data de nascimento e estou passando a data de nascimento. O peso, estou chamando meu atributo peso também. E o filhos, estou chamando meu atributo filhos. O count, ele vai fazer o quê? Ele vai contar quantos elementos eu tenho dentro do array. Beleza? Então, é para isso que a gente está utilizando o count aqui. Ele vai me retornar exatamente aqui a quantidade que eu tenho dentro do array. Quantidade de dados. Então, beleza. Só que, pessoal, aqui tem uma pegadinha. Se eu executar o código desta maneira, então, se eu vir aqui e entrar aqui no meu atributos, aqui no meu diretório, e executar aqui no meu terminal este exemplo, ele vai dar um erro. Então, perceba só. A classe aqui, datetime, ela não pode ser convertida para string, tá? O objeto. Por quê? O meu atributo, data de nascimento, ele é do tipo datetime.
Então ele é um objeto. Eu não posso converter esse objeto para string, porque ele não possui, por exemplo, um método toString. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que chamar um método desse objeto que retorne para mim a data de nascimento no formato que eu desejo. Então, por exemplo, eu vou utilizar aqui a seta mais uma vez e perceba que eu tenho acesso a vários métodos aqui que pertencem à classe datetime. E eu vou chamar o método format. E eu vou passar para ele qual que é o formato que eu quero dessa data. Então, se eu quiser o padrão americano mesmo, eu deixo y-m-d. Mas como eu quero o padrão brasileiro, então eu vou colocar dia, mês e ano. Beleza? Então, agora sim, se eu executar este script novamente, o que vai acontecer? Ele vai funcionar e vai me retornar perfeitamente. Tá lá. Então, o nome do usuário é Jones, idade 30, data de nascimento 6/6/1990, peso 65 quilos e filhos 0. Se eu tivesse, por exemplo, colocado aqui, vamos supor aqui que eu tivesse 2 filhos aqui, Maria e Gabriel, vamos supor, e executasse novamente, ele ia retornar para mim aqui, que Jones possui aqui 2 filhos, ó, perceba que retornou aqui para mim o valor de 2. Então, beleza, está funcionando, certo? Então, deste modo aqui, a gente teve acesso aos atributos através da instância. Mas agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente tem acesso aos atributos estáticos. Então, como é que a gente define os atributos estáticos da classe? Eu vou voltar aqui na classe usuários e vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui o nome como public static string nome. Desta maneira aqui, utilizando a palavra static, né? Esse atributo ele já é estático e ele já não é mais acessado através da instância da classe. Vou fazer isso também com o atributo filhos. Então, tá aqui, o atributo filhos ele também não é mais acessado através da instância da classe, mas sim chamando a classe diretamente. Mas como assim? A gente vai ver já já. Então perceba que eu posso ter na minha classe tanto atributos desta maneira, né, que são acessados através da instância, né, quando a gente cria ali o objeto, ou eu posso ter também atributos que são acessados através aqui da classe propriamente dita, sem ser através da instância, né, que são os atributos estáticos. Beleza? E como que a gente pode ter acesso a esses atributos? A gente vai ver agora mesmo. Então perceba que, como eu já deixei o atributo nome estático e também o atributo filhos estático, ele já está avisando aqui, para mim, ele já reclamou um pouquinho. Tá? Então significa que se eu executar isso novamente, ele não vai dar certo. Tá? Tá aqui, ele dá um notice para a gente. Tá vendo? Ele fala assim, você está acessando uma propriedade estática. Tá? Então, como é que eu faço para ter acesso a uma propriedade estática? É muito simples. Em vez de eu utilizar o objeto, por exemplo, usuários do jeito que a gente fez, eu posso simplesmente fazer isso aqui, pessoal. Usuários, nome. Só que é um atributo estático, então eu tenho que utilizar aqui a variável. Beleza? São duas diferenças aí que a gente tem na hora de criar um atributo estático. Um que a gente não acessa ele através da própria classe e não através de uma instância. E o segundo é que, diferentemente aqui da instância, que a gente não precisa passar aqui o cifrão, né, como variável, no atributo estático, aqui a gente precisa definir o cifrão. Então, esse é o primeiro ponto. Então, e o segundo ponto também, né? Com certeza.
Então, novamente aqui, vamos acessar o atributo filhos, que também é estático. Então, usuários, dois pontos, filhos, tá aqui, acessei. E vou passar aqui para ele, novamente aqui, o meu array. E dessa vez eu vou passar aqui, Gabriel, Juliana, Gabriel, Juliana, e vou passar agora mais um aqui, Miguel. Pronto. Ao executar isso também, desta maneira, ainda não vai funcionar. Por quê? Porque agora eu preciso substituir aqui, nas minhas mensagens. Então, pessoal, como é que eu faço isso? Da mesma maneira. Então, eu vou vir aqui, usuários, e vou chamar aqui, nome. Vou vir aqui também em filhos e vou fazer a mesma coisa, usuários, filhos. Beleza? Feito isso, se eu executar aqui o script novamente, ele vai funcionar sem nenhum tipo de erro. Então tá aqui, nome Jones, realmente a gente definiu o nome Jones, e também aqui o filhos, agora eu tenho 3 filhos, então tá aqui. Então percebam, pessoal, que funcionou perfeitamente. Então a diferença entre os atributos estáticos, por exemplo, e os atributos convencionais é justamente essa, tá? Os atributos estáticos a gente não precisa ter acesso criando uma instância, enquanto os atributos convencionais a gente precisa sim ter uma instância. Tanto é que se eu fizer o seguinte, ó, da seguinte maneira, aqui vou colocar aqui, ó, atributos convencionais. Beleza? Se eu colocar, então tem aqui, ó, usuários. Se eu comentar esta linha aqui, perceba que eu já não tenho mais acesso, ó. Já morreu a variável aqui. Então ele está falando que a variável não está definida. Então, consequentemente, eu já não tenho acesso mais aos atributos convencionais. Tanto que se eu chamar a execução, ele vai dar falha. Então ele vai dar um erro lá, ó. Tá vendo? Ó? Você está tentando criar um objeto default contendo um valor vazio, mas eu não tenho nenhum atributo aqui. Eu não tenho nenhum objeto, né, criado. Mas perceba que se eu comentar, por exemplo, esta sequência de linhas aqui e executar, por exemplo, somente essa linha e essa daqui, ó, só essas duas linhas, ele vai funcionar perfeitamente. Então tá lá, ele retornou para mim, ó, nome Jones, filhos 3. Então perceba que eu tive acesso aos atributos sem criar a instância da classe, ou seja, eu não dependi da instância, eu dependi apenas da classe. Beleza? Então, pessoal, espero que tenha ficado claro para vocês aí a diferença entre atributos e atributos estáticos que a gente tem no PHP. Também espero que tenha ficado claro aí como que a gente utiliza cada um dos tipos, dos atributos, né? Como que a gente tem acesso a eles, como que a gente pode reutilizá-los. Caso vocês tenham ficado com alguma dúvida, vocês podem postar aí nos comentários que eu vou responder vocês, mesmo que às vezes isso demore um pouco, como eu sempre falo, mas eu sempre respondo vocês. Caso vocês tenham dúvida, pode perguntar, não tenham medo, beleza? Também peço para que vocês não deixem de se inscrever no nosso canal aí, de deixar o seu like para fortalecer o nosso trabalho, para que a gente continue publicando aí conteúdo como este toda semana, beleza? Então, galera, um forte abraço e até os próximos vídeos.